Bom, boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente com todos. Espero que todos tenham passado boas festas aí no final do ano, entrado com o pé direito nesse novo ano. Apesar da pandemia, eu acredito que nós estamos trilhando um caminho para a estabilidade, já com as vacinas sendo aplicadas na população, imunizando principalmente os colaboradores da área da saúde e, posteriormente, as pessoas de mais idade, depois comorbidade e, logicamente, nós que temos uma condição melhor, vamos ficar por último. Mas acredito que até o final do ano nós já estejamos com a tal da imunidade de rebanho, pelo menos uns 70% da população vacinada, o que já nos garante aí uma certa estabilidade nessas questões de fechamento de mercados, fechamento de restaurantes, abertura e fechamento de indústrias e tudo mais, né? Já nos dá um pouco mais de tranquilidade. Bom, como nós já vínhamos fazendo nas outras lives, nós vamos começar com o mercado internacional. Vamos começar com o Thomas, para nos dar as últimas novidades da China e do mercado asiático, de como está portando a questão do consumo do algodão nesse mercado asiático, quais são as expectativas do retorno do consumo dos produtos têxteis dentro da Ásia, e principalmente na China. E, posteriormente, nós seguimos ali com o Fernando Pimentel e vamos intercalando um pouco com as pessoas para a gente poder ir tendo uma ideia de como está ocorrendo o mercado. Boa noite, Thomas. É um prazer estar aqui novamente com você nesse ano. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. A palavra está contigo. Boa noite a todos os amigos. Muito obrigado por ter me convidado mais uma vez para falar um pouco sobre a situação na China, que, aliás, agora é feriado, amanhã e depois de amanhã é a festa do Ano Novo Chinês. Então, agora, nesta semana que vem, a China está basicamente fechada com uma combinação de Natal mais Carnaval. É a festa mais importante do país. Espero que dá para ver a apresentação. Estou tentando compartilhar. Então, a situação geral na China como está? A pandemia, como já vimos a última vez, na última reunião, a pandemia está bem sob controle. Tem ao redor de 0 até 10 casos novos por dia. Quer dizer, muito pouco. Porém, as restrições continuam. Alô? Coloque em tela cheia e fica melhor para visualizar, por favor. Vou tentar, espera aí. É só clicar nessa... Espera aí. Não, aqui embaixo, olha, aqui no rodapé, canto direito aqui. Portanto, slideshow. É assim? Isso, perfeito. Ok. Tudo bem. Então, as restrições continuam, estão até fortalecidas. O governo está um pouco nervoso, porque, de um lado, durante o novo ano chinês, todo mundo está viajando. Tem centenas de milhões de pessoas que estão viajando no país para visitar a família deles. Isso, claramente, numa situação de epidemia, é perigoso. A outra coisa é que, em março, eles vão ter um congresso do Partido Comunista em Pequim, celebrando 100 anos do partido, e eles querem evitar, a qualquer custo, uma nova onda de infecções. Então, continuam as restrições. Para sair da cidade de Pequim, precisa fazer um teste de DNA. Em qualquer lugar, entrando numas lojas, nos trens, nos aviões, precisa um app demonstrando onde foi, se houve contato com outro, com casos suspeitos.
Então, isso continua. Mas as lojas estão abertas normalmente, máscara não é obrigatória, até clubes, tudo basicamente normal. Mas talvez para ilustrar como esse controle funciona, é realmente muito duro. Semana passada, antes de eu sair para a Suíça, no nosso escritório embaixo tem um supermercado, aí houve um caso, uma pessoa que tinha contato com uma pessoa infectada. Então, o que aconteceu? Que eles isolaram o prédio inteiro, todo mundo, e mandaram todo mundo fazer o teste. Eu já saí da China, ao chegar na Suíça, me ligaram de Pequim, dizendo que você houve contato, por favor, faça um teste logo. Funciona mesmo. E o efeito na economia é que, como já falei na última reunião, a economia voltou a crescer, continua o crescimento, mas está desacelerando. E o problema das relações exteriores da China, lamentavelmente, continua. As relações com outros países na Ásia e no resto do mundo estão bastante tensas. Então, mais para a situação pandemia, como eu falei, a vida continua normalmente. Os funcionários do nosso escritório em Pequim já receberam a vacina nesta semana, mas as restrições das viagens continuam. E quando eu vou voltar para a China, voltando da Suíça para a China, vou ter que passar quarentena 4 semanas, controlada num hotel. Eu vou ter que pagar para isso do meu saco. Mas a vida é normal. Isso é uma foto que os nossos funcionários tiraram hoje, o meio-dia deles. Eles fizeram a festa do escritório para Novo Ano chinês. Tipo churrasco chinês, né, com bastante carne, todo mundo na mesma mesa, sem qualquer restrição e sem máscara. Para a economia, como eu falei, a recuperação continua. O PIB em 2020, em total, oficialmente foi positivo, 2 ou 3%. Ninguém sabe se esses números são corretos, provavelmente, quase certamente não são corretos, mas a tendência é verdade. Que dá para ver o que os nossos clientes também estão falando. Nos últimos 3, 4 meses, os negócios estão indo bem. As lojas estão cheias, os restaurantes estão cheios, a população está consumindo. Também as estatísticas das vendas no varejo, os números provavelmente não são exatos, mas a tendência é verdadeira. Tem um crescimento real e dá para ver. O PMI, isso é mais uma mistura do sentimento, ainda está positivo. 50 quer dizer neutro, né? Agora estamos a 52. Não é mais assim tão super otimista como no mês passado, que chegamos até 55. Estamos um pouco mais moderado, mas, por enquanto, crescimento continua, mas um pouco mais lento que em novembro, dezembro. E as relações exteriores, aí realmente nada mudou. E para nós, no mercado do algodão, o que importa quer dizer que o algodão australiano continua excluído. E isso é importante, né? Porque antigamente, no ano passado, a China comprou uns 60% ou até mais do algodão australiano. Agora não compra mais nada. E o que também é importante para nós é que as sanções contra o Xinjiang estão sempre mais e mais fortes. E estamos vendo, por exemplo, alguns clientes que estão pedindo algodão PCI para demonstrar aos clientes deles que eles não estão usando algodão Xinjiang, mas algodão responsável importado.
O mercado de algodão, especificamente, hoje de manhã, a Cotton China saiu com os últimos dados deles. Também foi publicado no Outlook, mas para quem não viu, talvez é interessante dar uma olhada nesses números. Então, para este ano, 2020, estamos vendo uma produção de 6,2 milhões de toneladas, comparada com 5,8 no ano passado. A área foi mais ou menos a mesma, mas parece que realmente o rendimento neste ano em Xinjiang foi espetacular. Para o ano que vem, estão prevendo novamente uma área mais ou menos parecida com este ano, mas com um rendimento um pouco mais normal, 5,8, 5,9 milhões de toneladas. Mas bastante estável. Ponto de vista consumo, total demand, consumo total, 19/20 foi fraco. Uma parte foi a causa da guerra comercial, e uma parte que já nos primeiros meses do ano 2020 houve o efeito da pandemia. Agora estamos voltando a mais de 8 milhões de toneladas de consumo, o que é tradicionalmente mais ou menos o normal. Dá para ver, digamos, para quem não está se ocupando sempre com a China, o que é realmente importante é que, fundamentalmente, a produção é ao redor de 6 milhões de toneladas, o consumo ao redor de 8 milhões de toneladas, quer dizer que é um déficit ao redor de 2 milhões de toneladas, e acho que esse déficit vai continuar. A bolsa de Zhengzhou está seguindo o mercado de Nova York, quase paralelamente. Melhor coisa. O mercado de têxtil, como eu já falei, os nossos clientes estão bastante contentes. Se estamos falando com os clientes, fiações, até usinas integradas, todo mundo está falando que o negócio está bom, até muito bom. Até agora, nos últimos 3, 4 meses, as fiações estão trabalhando a plena velocidade, no máximo da capacidade. O que vai acontecer agora, depois, ninguém sabe. Os estoques de fio e tecido no pipeline continuam baixos, mas um problema é que o poliéster é muito barato. Esse gráfico está indicando a taxa de operação da fiação, a linha vermelha, neste ano, 2021, né? Dá para ver, 2021. E dá para ver que a taxa de operação da fiação média está quase o máximo que vimos nos últimos 6 anos. Isso é a taxa de operação de tecelagem. Aí dá para ver um declínio muito rápido na última semana, a causa da férias. Novo ano chinês, então tem muitas indústrias que estão tirando férias uma semana, 2 semanas. Isso é tradicional. Mas também, na comparação histórica, a taxa de operação não está ruim. E o estoque de fio não vendido nas fiações está quase zero. Esse gráfico é um pouco difícil para ver, mas espero que dá para mais ou menos compreender a relação entre algodão, poliéster e viscose, né? A linha vermelha é algodão. Essa linha vermelha escura é poliéster. Nem a metade do algodão. Algodão ao redor de uns 15.000 renminbi por tonelada, o poliéster 6.500 por aí. O que melhorou foi o preço de viscose, a linha verde, que agora a diferença de preço entre o algodão e a viscose diminuiu bastante. Espero que isso pode ajudar um pouco o consumo, a demanda. As perspectivas para os próximos meses é muito difícil dizer, mas parece que
o mais importante realmente é a evolução da pandemia. Se a recuperação da demanda no varejo que vimos no mundo inteiro continua, é muito difícil ficar bearish. A reserva chinesa, até agora, comprou relativamente pouco. Eles ainda têm bastante dinheiro reservado para comprar. Eles têm um plano de comprar 500 mil de toneladas de algodão local chinês. Até agora, não compraram nada. O que vai ajudar o Brasil, eu já falei isso, algodão australiano, que não pode entrar na China, algodão de Xinjiang, que tem uma demanda no exterior um pouco equívoco. Isso, sem dúvida, vai ajudar a demanda para o Brasil, 31, 3, 37 e superior. E o mesmo vale para a demanda para PCI. Isso já é tudo. Espero que não leve demais tempo e estou pronto a responder perguntas agora ou depois. Obrigado, Thomas. Thomas, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que os chineses vão fazer com esse algodão de Xinjiang se essas restrições a ele começarem a se expandir não só para os Estados Unidos, mas para o mercado europeu e para outros mercados? Eles vão direcionar isso para o mercado interno? O que eles vão fazer? Sim, basicamente que isso vai ser a primeira solução para eles. Não deve esquecer que fora das 8 milhões de toneladas de algodão que a China consome na fiação, ainda importa uns 2 milhões de toneladas de fio do exterior. Então, a demanda total de algodão na China é quase uns 10 milhões de toneladas ou até mais. Então, mais ou menos a metade do consumo é para mercado interno. Perfeitamente. Então, estamos dizendo 5 milhões de toneladas de consumo interno, 5 milhões a produção em Xinjiang, vai dar mais ou menos. Ainda vai sobrar um pouco no mercado. Se eles conseguirem colocar no mercado asiático, eles vão trabalhando. Eles têm bastante Acho que, parceiro. Pelo menos até agora, o mercado não está indicando fraqueza de demanda para Xinjiang. Os preços nacionais na China continuam mais caros que preços internacionais. Não parece que Xinjiang tem dificuldade a encontrar mercado. Perfeitamente. Obrigado, Thomas, pelos seus posicionamentos. Eu gostaria agora de passar a palavra para o Fernando Pimentel, para ele falar um pouco do mercado interno. Nós tivemos já uma live com o pessoal da Abit, juntamente com a Abrapa, onde vários industriais vieram e falaram sobre como eles estão vendo o mercado, mas eu vou passar para o Fernando aí para ele dar uma resumida para nós. Boa noite, Fernando. Muito boa noite, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estão conosco. Paulo, eu preparei alguns slides, pedi ao Décio para fazer a gentileza de passar para mim, que eu estou num local que eu não estou conseguindo fazê-lo de uma maneira correta, e eu então já peço ao Décio para colocar em tela, mas eu gostaria de dizer que o momento que nós estamos vivendo nesse instante é extremamente complexo para a indústria. Nós tivemos uma recuperação muito forte no segundo semestre, uma recuperação além daquilo que se esperava, por conta do auxílio emergencial e também por várias medidas adotadas pelo governo para, digamos assim, diminuir os danos da paralisação. Nós ficamos quase 100 dias com o comércio texto paralisado, nós já falamos isso em outras oportunidades, mas a retomada foi muito forte. E uma retomada que privilegiou bastante produtos de algodão, sendo que dos segmentos que compõem a nossa indústria, a fiação foi o único que conseguiu ter um acumulado positivo em 2020, quando comparado com 2019. Todos os outros segmentos
terminaram o ano em dezembro operando em condições superiores a dezembro de 2019, mas não conseguiram recuperar as perdas da paralisação prolongada da quarentena que ocorreu a partir de março e foi até junho/julho. Décio, se você puder passar o primeiro slide. Isso que está colocado aqui é para mostrar como é que vem sendo a evolução de consumo do mercado interno com relação ao algodão e outras fibras, e indica esse crescimento que está colocado no mundo e também no Brasil, apesar de, em termos de fibra, a predominância continuar sendo o algodão, que é a característica de uma série de segmentos nossos, principalmente toda a área de denim, cama, banho, principalmente banho, que são grandes consumidores dessa matéria-prima. Pode ir, Décio, por favor. Ao mesmo tempo, quando nós olhamos esta evolução de fibra-filamento, nós já estamos enxergando que, numa agregação maior, em que você coloca o consumo aparente, levando em conta tecidos, mais roupas, mais cama, mesa e banho, com majoritariamente poliéster vis-à-vis o majoritário algodão, o Brasil já tem uma predominância dessa fibra sintética, porque ela avançou bastante, e o movimento Sou de Algodão, do qual nós participamos e somos entusiastas, nós sabemos muito bem que nas pesquisas os mercados eles funcionaram de maneira diferente. Em alguns mercados há uma predominância muito grande dessas fibras químicas. Por favor, Décio. E o que o Thomas colocou está muito evidenciado aqui. Se nós olharmos para setembro de 2019, nós tínhamos uma relação de poliéster, POI, com o algodão Nova York, 1 para 1,30, e nós hoje temos aqui 0,87, subiu também essa fibra, mas o algodão andou mais forte dentro deste gráfico que nós estamos mostrando aqui. Então, essa é uma questão que, como nós estamos extremamente premidos por custos, não estou dizendo que a cotonicultura também não esteja, mas a indústria está enfrentando um aumento de todos os lados, na matéria-prima natural, na matéria-prima sintética, nas embalagens, etc. Há um boom de commodities no mundo. E, ao mesmo tempo, aquela euforia do consumo que adveio no segundo semestre, impulsionada pelo auxílio emergencial, ela cessou. Então, no âmbito da indústria, você ainda tem todo um ajuste de estoques, pedidos em carteira, principalmente nas fiações, mas o repasse desses custos está esbarrando numa barreira muito grande, que é o consumidor final, que somos nós. Então, neste momento, há uma profunda necessidade de você repassar custos e, ao mesmo tempo, você tem uma ponta varejista dizendo: eu não posso pagar por esses aumentos, porque o meu consumidor, que somos nós, em última instância, não o pagará. É óbvio que nós estamos vivendo uma queda de braços muito grande, muita tensão em todos os elos da cadeia produtiva, porque um considera que o outro é culpado do seu problema. Mas a verdade é que vai ter necessidade de algum repasse de custos, sim, porque os impactos já foram muito grandes. Agora, qual é o novo mercado, o novo consumo na ponta final, à luz do fim do auxílio emergencial, que deve vir alguma coisa aí pela frente, pelo que a gente está acompanhando? Mas, e desses aumentos de preços, vai dar uma nova dimensão, um novo equilíbrio de preços relativos. Por favor, Décio. Quando a gente olha os índices de preços, só para vocês terem a dimensão, isso já foi mencionado anteriormente, o preço do produtor têxtil para o seu cliente vestuário, ele subiu em 12 meses 20%. Isso no geral, alguns setores mais, outros menos. O vestuário conseguiu subir 4,6%. O IPCA geral foi de 4,52%, mas o IPCA do vestuário, na ponta, ainda está negativo. Isso por conta de desovas, estoques que foram acumulados, que ficaram fora de estação. Então, esse é um momento em que está chegando na ponta, ou vai começar a chegar na ponta, as coleções de inverno, e essa briga de preços e de custos entre os elos que compõem a cadeia produtiva, como eu falei anteriormente, ela está travando bastante o mercado. E pesquisas nossas e da BVTEX, eu sei que o Edmundo está aqui acompanhando essa reunião, mostram que o varejo, em janeiro, ele já foi majoritariamente com performance negativa para os grandes grupos que operam nesse mercado. Pode ir, Décio.
aquilo que eu falei anteriormente, no fechamento do ano, somente a área, aqui eu estou falando de comércio, tá? Comércio varejista, nós tivemos uma queda de 22%, e mesmo o mês de dezembro, pelo índice do IBGE, ele apresentou uma queda. Ele vinha forte, mas o dezembro não foi aquilo que a gente esperava. E aí, já por conta de restrições e também por conta da retração da população em função da propagação da Covid, novas cepas, Manaus, etc. Então, o consumidor que está são, que não foi contaminado, ele está preocupado, aumentou a taxa de poupança, o consumidor, digamos assim, que perdeu o auxílio emergencial, ele saiu do mercado, e temos aí que observar que a parte alimentícia ela também está drenando muita renda, com fortes aumentos, não só no segmento de comida, propriamente dito, mas também em áreas, no geral, de limpeza, medicamentos. Mais um, Décio. Neste quadro aqui, nós decupamos os principais segmentos da cadeia produtiva, e, como eu falei anteriormente, apesar de todos eles terem chegado dezembro contra dezembro, operando em proporções maiores do que estavam em dezembro de 2019, mas só a preparação e fiação de fibras têxteis, com predominância do algodão, conseguiu recompor a sua atividade no completo durante o ano de 2020. Então, vocês vejam que em dezembro todos crescendo, mas no acumulado ninguém conseguiu compensar aquela perda que foi advinda daquela interrupção forte de março até junho/julho. Nossa expectativa para esse ano, se nada mudar, será de uma recomposição da produção que nós tínhamos em 2019, porque não teremos, oxalá isso ocorra, e que a vacinação siga crescentemente, não teremos nenhuma interrupção, nenhum lockdown mais forte como tivemos em 2020. Mas nada disso está dado à vista do que nós estamos observando em Manaus e algumas outras cidades onde a propagação já está levando a algum tipo de medida restritiva que pode se intensificar nos próximos dias. Por favor, Décio. Então, em linhas gerais, Paulo e demais colegas, nós estamos num mercado em que nós precificamos em real, que as grandes redes gostariam de ter uma programação de trabalho de preços até meados desse ano, e, ao mesmo tempo, com os custos, principalmente na área têxtil, totalmente ou praticamente na sua totalidade indexados a outra moeda. O algodão é um deles. Portanto, é um momento que nós vamos ainda prosseguir com esse estresse. De fevereiro, as vendas não estão boas, porque chegaram, estou falando das fábricas, no varejo também as informações não são as melhores, porque chegaram as tabelas novas e há, como eu falei, aquela queda de braço. Então, nós vamos ter que ter muito diálogo, muita conversa, para que nós possamos preservar a cadeia produtiva de têxteis confeccionados e, principalmente, à luz daquilo que nós já temos como previsão de uma safra bem menor do que aquela que foi colhida na safra 19 e 20 para 20 e 21. Então, esse é um assunto que eu até conversei um pouco com o Márcio hoje. Há muita preocupação. Preço é preço, mas nós estamos quase que impossibilitados de fazer preços a prazo mais longo, porque não há essa perspectiva e nós não conseguimos fechar preço em dólar, nós temos que fechar preço em real. E, com isto, o mercado está muito mascado. Nós vamos, de novo, como falei na última reunião nossa, em novembro, ter muita cooperação entre todos nós, cotonicultura, fiação, tecelagem, etc., para a gente atravessar esse Rubicão. E esse Rubicão já está trazendo, como eu falei, problemas na ponta. Ainda não chegou totalmente na indústria, mas a queda de braços para repasse de custos está tremenda, e na ponta o varejo dizendo que não tem como repassar, vai ter que absorver aumento, sem dúvida nenhuma, porque isso é uma realidade. Agora, o novo ponto de equilíbrio entre oferta e demanda, nós só vamos saber um pouco mais à frente. Então, em linhas gerais, é isso. E, desde já, dizendo o seguinte, acho que nós temos que pensar, eventualmente, em alguma possibilidade de uma cota que abra espaço, as empresas que exportam, elas podem fazer o seu drawback, algo que atenda aí um consumo nessa transição de safra para poder criar espaços
para que nós possamos fazer essa travessia sem mais problemas. Então, teremos uma reunião com o ministro Paulo Guedes na sexta-feira e a abordagem vai ser de medidas que possam minimizar os impactos que nós já estamos sentindo no âmbito industrial, depois daquele forte crescimento no segundo semestre, que ele, por conta daquilo que eu já comentei, ele cessou, porque o auxílio emergencial foi o grande leitmotiv para que nós tivéssemos aquela expansão vertiginosa. E, mesmo assim, hoje, com essa situação que nós estamos vivendo, o dessincronismo entre as cadeias, entre os diversos segmentos, não só do nosso setor têxtil, mas de outros setores também, ainda existe. Hoje falei com um grande fabricante de máquinas para o nosso setor, ele disse: Fernando, eu estou com uma boa carteira, esse é um bom sinal, investimento, mas eu estou com dificuldade de componentes para poder fazer minhas entregas. Então, em linhas gerais, não primeira intervenção, é isso, agradecendo a oportunidade e reiterando, momento muito crítico, dado o fato que nós estamos tendo que precificar os nossos produtos em reais, sendo impactados pelos custos em dólar, e preço é preço, mas nós estamos também preocupados com o suprimento que advirá na nova safra menor e principalmente nessa passagem para que ela chegue no mercado. Obrigado, Paulo. Obrigado você, Fernando. Bom, agora vamos passar para o Henrique da ANEA, para ele nos dar aí uma perspectiva de como está avançando as exportações de algodão, como é que está a questão dos portos, os embarques, os navios, e o que ele está vendo aí desse mercado internacional com relação ao algodão. Boa noite, Henrique. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Obrigado novamente pela oportunidade. De novo, é um prazer enorme a gente fazer esse encontro aqui num momento bastante importante também para o Brasil. Bom, as exportações, a gente passou por alguns meses bastante interessantes, né? Bastante importantes, eu diria, né? Foi um começo, só para a gente recapitular, foi um começo de embarque mais difícil, logo no início da temporada, olhando lá os meses de julho, agosto. Depois a gente começou a recuperar, e essa recuperação ela veio não só com os volumes que já estavam vendidos, com novas vendas que foram realizadas durante o período da safra, e também com embarques que estavam reprimidos, que tinham sido deixados de embarcar no off-season, né, entre safra aqui do Brasil, que acabaram sendo embarcados de novo no período da safra. Então, alguns meses bastante importantes que foram registrados de embarque, como o mês de novembro de 2020, embarcando mais de 330 mil toneladas de algodão. Depois, o mês de dezembro foi um mês mais forte ainda, com o Brasil embarcando pouco mais de 370 mil toneladas de algodão. É muito forte, né? Se vocês pensarem, a gente embarcou em um único mês metade ou mais da metade do que o país consome ao longo do ano, né? Então, foi um mês de embarque muito forte. E um dado super importante, né? Porque para o mercado internacional, com safras maiores, o grande questionamento era como é que o Brasil vai conseguir embarcar volumes significativos mês por mês, né? Principalmente com todo o problema de infraestrutura que tem, as distâncias para os portos, a concentração num porto específico que embarca mais de 97% do algodão, mas, de novo, o setor com planejamento, com antecipação, com aquelas linhas adicionais que aumentaram, principalmente nos meses de finalzinho de outubro, novembro e dezembro também, aumentando a frequência dessas linhas e a capacidade de embarque, fez com que fosse possível a gente registrar esses números super importantes para o Brasil, super importantes para o setor. O mês de janeiro também foi um mês forte, a gente embarcou mais de 270 mil toneladas, e fevereiro também começou bem, já embarcando mais de 50 mil toneladas na primeira semana. Então, se a gente olhar no acumulado desde julho, a gente já vê que o Brasil exportou um pouquinho mais, arredondando os números aqui, 1.600.000 toneladas de algodão, até a primeira semana de fevereiro. E para fechar o ciclo, a gente ainda tem o resto de fevereiro, depois tem março, abril, maio e junho, né? Então, muito provavelmente, com esses meses, não necessariamente está tudo vendido no destino, mas, consequentemente, pela participação do algodão brasileiro, pelo efeito que o Thomas comentou, da China não comprar algodão australiano e a qualidade do algodão brasileiro nessa temporada,
a gente vai definitivamente superar 2 milhões de toneladas, bater um novo recorde para o Brasil. Ontem mesmo a gente rodou nossas previsões estimativas na ANEA, de que esse número deve ultrapassar 2 milhões e 200 mil toneladas, muito provavelmente ao redor de 2 milhões e 300 mil toneladas de algodão embarcadas nesse ciclo, o que, de novo, mais uma vez, é bastante importante para o setor, para esse equilíbrio de oferta e demanda e para que a gente possa continuar aumentando a nossa presença nos principais mercados consumidores, né? E uma coisa que é bastante importante, que é relevante, não sei se vocês se recordam, mas no ano passado a gente discutia, olha, o que o Brasil levou 1 ano para embarcar para a China, os Estados Unidos vendeu em menos de 2 meses, né? São aquelas vendas, aquela comercialização do algodão americano para reserva estratégica na China. Realmente isso é verdade, mas um dado importante, a gente se questionava, bom, o Brasil pode ser que acabe perdendo aí 20%, 30% de mercado para embarcar para a China, mas a China continua, obviamente, na liderança dos principais destinos das exportações brasileiras, e a gente está até o mês de janeiro, porque a gente ainda não tem essa divisão dos embarques de fevereiro por destino, mas de julho a janeiro, a gente já embarcou para a China praticamente quase tudo que a gente embarcou em 12 meses no ciclo anterior. Então, esse era um ponto bastante importante, que a gente tinha embarcado na safra anterior 575 mil toneladas para a China, né? A gente comentava aqui que a China ia virar o maior consumidor de algodão brasileiro, se a indústria têxtil nacional não se recuperasse logo, mas se recuperou, e, Fernando, que bom que se mantém o maior consumidor do algodão brasileiro, um privilégio para o setor produtivo e também para o industrial, é muito bom. Mas a gente já embarcou para a China, entre julho e janeiro, mais de 540 mil toneladas, ou seja, está 30 mil toneladas atrás de bater um recorde do maior número já embarcado para a China no nosso histórico aqui de exportações, né? E os outros destinos também, a gente vê que não só a China, mas os outros destinos também têm aumentado bastante essa participação, né? A China lidera com 35% dos nossos embarques aqui do Brasil até o mês de janeiro, mas, sem dúvida alguma, a gente vê outros destinos, por exemplo, como Vietnã e Paquistão, praticamente em segundo lugar, empatados aí entre 230 e 250 mil toneladas com 15%, e outros destinos bastante importantes também, como a Turquia, como a Indonésia, enfim, Bangladesh, inclusive, também, mais ou menos ali entre 130 e 150 mil toneladas, né? O que seria um share próximo de 10% dos nossos embarques aqui, das nossas exportações. Então, a gente ainda acredita que tem alguns meses fortes pela frente, já tem uma parte do algodão vendido, uma nova parte do algodão ainda que vai vender. A gente vai poder discutir um pouco mais aqui, o próprio Bill pode comentar também das perspectivas também que a gente vê lá fora. Recentemente, a gente teve agora o relatório do USDA, né, aumentando um pouquinho mais a exportação, diminuindo um pouco mais o estoque de passagem nos Estados Unidos. A gente sabe que os preços estão mais altos, o que definitivamente incentiva a manutenção do plantio e a recuperação diária para a safra do hemisfério norte, mas a gente não pode esquecer que os preços de soja e milho também estão bastante altos, né? E que tem uma situação de oferta e demanda, principalmente nos países produtores, também diferenciada, né? A gente vê a soja nos Estados Unidos com estoques baixíssimos, praticamente inexistente também. Então, a gente passa por um complexo de preços dessas culturas que competem entre si, que são importantíssimas aqui para a decisão no Brasil, com preços elevados. Então, por isso, bastante importante que o algodão, na realidade, não perca mais área em relação à competitividade de outros produtos daqui para frente, né? Porque senão, realmente, para o mercado, a gente vai ter um desbalanço importante, não olhando os números mundiais em relação ao estoque e uso, mas principalmente da disponibilidade em si no tempo, né? Então, mas para o Brasil, eu acho que tem uma série de fatores aí importantes e relevantes, né, dessa safra que a gente vai entrar agora e vai poder discutir aqui um pouquinho mais sobre perspectiva e o que vem pela frente. Então, exportações seguem firme e os próximos meses também serão meses bons de embarques para o Brasil, Paulo. Obrigado, Henrique. Muito bom. Esperamos que o mercado permaneça aquecido.
e a procura pelo algodão brasileiro continue grande para que a gente atinja aí o objetivo de ser um player em algodão. Agora vamos passar a palavra para o Bill Ballance, para ele comentar o que ele vê no mercado aí mundial como um todo. Posteriormente, eu passo para o Alexandre Demarco, para ele comentar aí o Bill, o Thomas e o Henrique. Bill, boa noite, a palavra está com você. Good evening, Paula. Thank you very much. I'm just going to share my screen. Okay, can you see that okay? All right, good. So good evening, everyone. I've focused in the previous presentations I've given, I focused on China. I've talked a little bit about Bangladesh. I've talked about Vietnam, some of the destinations for Brazilian cotton. I also talked in the last session a little bit about the competition that might come from a country like India. This time I'm going to focus mostly on the USA because I think the balance sheet of the USA is coming sharply into focus right now and is going to have an enormous impact on global price, and that's going to have a big impact on cotton farmers in Brazil. So, right, where are we going? Where are we now and where have we come from? I'm going to start by looking at the United States ending stocks and show what a roller coaster ride we have been on. If you go back to January of 2020, the USDA was predicting that ending stocks on the 31st of July 2020 in the USA would be 5.4 million bales. They ended up at 7.25 million bales. So that increase in ending stocks was obviously a result of 2020 being the year of COVID. And that increase in ending stocks resulted in a sharp decline in price. When you look at the ending stocks that are projected for the end of July 2021 in the USA, back in May, they were predicted to be 7.7 million bales. The prediction in June was for 8 million bales carry out in the USA. And today, in January, it was 4.6 million bales prediction. Right now, they're actually predicting 4.3 million bales. So this roller coaster of ending stocks in the US is pushing price around. We've seen price go down and now we've seen price rally. But what you really want to look at is what do we think might happen next? And when we look at what might happen next, I'm going to have to make a few assumptions. So the USDA today says that ending stocks will be 4.3 million bales at the end of July in the USA. Let's look at the current situation with regard to US cotton. They've managed to sell so far this marketing year 13.82 million bales. At the current pace of sales, they will sell 21.6 million bales this year, which is an unsustainable number. If they sell that much, the US will run out of cotton. Projected exports using a projection of the difference between the average and the highest ever. So we'll say that there's an above average projection of exports out of the US, give you a more conservative number and a more realistic number, which is that the US will end up exporting 16.4 million bales in this marketing year. That's significantly higher than the current USDA balance sheet and would give ending stocks of 3.45 million bales. Remember, the USDA today is saying it is 4.3.
it looks like it might be closer to 3.5 million bales carry out at the end of July. That's a very low number. Because of that, we are seeing ICE moving up, and we are particularly seeing the difference between the July and the December contracts inverting. That inverse is a representation of the market trying to slow down sales this year and push them into next year. So the market is having to play very defensive because of the high pace of US export sales. That July deck inverse is important for Brazilian growers because if you have cotton on the 1st of August, it's going to be worth 5 cents less than on the 1st of July is the easiest way to put it. You don't want to be carrying cotton through that inverse. So if you have old crop, just make sure it's sold and shipped before July. So moving forward, that's something about the old crop. We can see that things are tightening up significantly in the USA on the current crop. But what about new crop? We need to have a look at new crop, and we need to specifically focus on the difference between the competing commodities that the farmer in the US needs to plant this coming year. If you look at the difference between soybeans, corn, and cotton, you can see on this chart, cotton is white, beans and corn are yellow and green. You can see that if a current crop, cotton is too cheap, and that the farmer would, using current crop prices, choose to plant corn and beans. But when you look forward to new crop prices, you can see that actually cotton is competing. And we would expect that cotton would defend its acreage or its area in the USA, but not increase it. And going back to that 3.45 carryout number, that's a low number already. It makes me think that the US really should be increasing the area it plants to cotton to defend the carryout the following year. So if farmers are going to plant the same area this year that they planted last year, then does that mean that only old crop is bullish? Or is there a case to be made for new crop to be bullish as well, which is the December contract, which is what Brazilian farmers will market their 2021 crop against? What we need to look at here will be the weather in Texas. And that's really all that matters at this point in terms of the US crop. We know that the area will be more or less unchanged year on year. In fact, the National Cotton Council in the USA released their first plantings estimate about 1 hour ago in the USA, and it is slightly lower plantings for cotton in 2021 versus 2020. So if anything, that's a little bit bullish. But what will be even more bullish is if there is no rain in Texas. The weather situation in Texas will make or break the US crop, and that needs to be watched very carefully, because if it continues to be dry in Texas, then things can get quite bullish for the December. If it rains and they get really good moisture profile, then the opposite. Things look much calmer and the market will start to calm down. So the job of the December contract is to ensure that the US produces enough cotton, and if, based on current projections, it believes the US will not produce enough cotton, it needs to rally in order to buy area from beans and corn. And that's something that is going to be very interesting to watch. So in terms of next year's US balance sheet, we are guessing that at the end of July this year, we will walk out of the crop with 3.45 million bales of carryout. I estimated that the area would be 12 million acres. In fact, 1 hour ago, the NCC estimated 11.5, so even lower than this number.
That will give us a production number in the US this year of roughly 16 million bales. You take consumption at 2.5, you take exports at 15, which is a pretty good guess, and you end up with a carryout of less than 2 million bales in the USA on the 31st of July, 2022. Now, I know that's looking a long way forward, but never forget that ICE is a futures market. ICE will be thinking about these numbers. And so I think it's important to watch the weather in Texas, look at how the production goes, because really the US needs to produce more than 16 million bales in order that December doesn't start to rally further to try and defend US area. I hope that's all making sense so far. We need to look at the US in terms for the next few months as far as the Brazilian farmer is concerned. ICE, which is the flat price that the world bases its cotton price on, will trade for current crop. It will trade the US exports. And if exports continue to be very strong out of the US, and it is published every week online, then the July contract will continue to play defensive and be strong. If Texas weather is dry, then the December will also continue to be defensive and be strong. But Texas weather can go either way. It's too early to call. And of course, you need to put all of this in the context of the global economic situation. If things go bad for the global economies, then everything will move down. In conclusion, I'd say that US ending stocks are currently being challenged. I'd say that exports are going very strong, and I would say area for new crop, in my opinion, is not high enough yet. Things will depend upon the moisture situation in Texas. That needs to be watched very carefully. The US exports do need to slow down, and that balance sheet needs to cool down. There's a reason we're at 85 cents. It's because US cotton is shipping so fast and selling so fast. I think cotton area needs to be bigger in the US in 21-22. Now, the market is pricing all this in. We do have a strong market. We do have a July deck inverse, July-December inverse. It's all there, but if we don't get the weather in Texas, if we don't get the plantings, and if US exports continue to be strong, then we may see stronger prices from here. And I think Brazilian farmers should be watching the US balance sheet, the US weather, US export sales very carefully for the next few months to have an indication of the strength of the market. And as I think Thomas has said before me, demand is strong in the world, and mills the world over are consuming very well and generally making a good margin. So I think we can assume that that will continue at least in the short term. So pretty positive outlook, but watch out for that weather in Texas. Thank you very much. Obrigado, Bill, pelas suas explanações. Eu agradeço muito seus posicionamentos. Eles são bastante esclarecedores. A gente vê que é óbvio, né? Os Estados Unidos é o nosso maior concorrente aí na questão de exportações e muito do que acontece por lá reflete aqui no mercado brasileiro. Então, nós temos que estar sempre atentos a isso aí e basear as nossas tomadas de decisões sempre nesse mercado. Eu vou passar para o Alexandre Demarco para ele fazer os comentários sobre os posicionamentos do Thomas, do Bill Balance e do Henrique Daneia. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Boa noite, Paulo. Boa noite aos palestrantes, aos amigos, aos ouvintes aí, quem está participando da live. São muitas informações, né? São informações bem interessantes, bem úteis aí para nós usarmos como produtor, todas de forma positiva para o nosso lado como produtor em relação a realmente uma demanda bem forte, né? Acho que foi uma surpresa para todos nós a velocidade com que a recuperação se deu
no algodão, que tradicionalmente o algodão é mais lento nas recuperações econômicas, foi muito rápida, né? Então, isso aí também é uma surpresa para nós quanto produtores. Eu vou adicionar a informação do Bill em relação ao clima americano, que a gente está muito de olho, sim, em relação ao que o produtor americano deve fazer para a próxima safra, né? Se ele vai reduzir o algodão em detrimento de soja, milho e trigo, né, que são culturas concorrentes, e informar que aqui no Brasil também funciona da mesma forma, né? Nós também estamos de olho nos preços para a safra 22, precisamos de preços remuneradores porque também a gente tem a mesma conta, né? A gente leva em consideração o milho, o soja com preços atrativos e que pode fazer com que a gente também faça uma mudança, uma variabilidade diária, né? E também fica muito de olho na safra nossa, aqui na safra brasileira, que vai ser colhida a partir de julho e agosto, porque a gente também depende muito desse clima, e eu acho que está todo mundo ficar muito atento em relação a isso, porque a safra brasileira será uma safra menor, plantado agora numa janela não na janela ideal, que é a janela agronomicamente melhor para o algodão safrinha, pela questão climática, como foi pontuado na última live, houve um atraso no plantio de soja e atrasou toda a cadeia de plantio. Isso afeta realmente o planejamento do agricultor, né? E isso houve um atraso. Não terminaram de plantar as áreas de algodão no estado do Mato Grosso. A informação que a gente tem na Bahia é que o clima está correndo bem, está desenvolvendo bem, porém aqui no Mato Grosso, que é preponderantemente safrinha, o algodão tem sofrido com esse atraso, né? Então, o Paulo, no final da live, vai pontuar a questão do andamento de safra, que isso é muito relevante para a questão comercial, né? Eu vi que o Thomas respondeu dois questionamentos já nas respostas online. Eu agradeço o Thomas, que teve 2 participantes que questionaram, e ele já prontamente redigiu a resposta, né, em relação a um questionamento da Austrália, da questão geopolítica da Austrália, e a questão de curiosidade da vacinação da população chinesa. Então, quem quiser acessar as perguntas e respostas, está bem respondido lá pelo Thomas, em relação às dúvidas dos participantes aqui. O Henrique pontuou muito bem a questão da felicidade que a gente está tendo na realização logística. Ao pessoal de Santos, principalmente, parabéns, que 97% da safra de algodão é escoada por Santos. Então, realmente um parabéns. Era um desafio que era quase impossível o Brasil exportar 200 mil toneladas. Hoje a gente bateu o recorde de 370 mil toneladas, é um número para se louvar. Eu acho que toda a cadeia tem que agradecer isso, né? Que a gente está se superando, né? Toda a cadeia está se superando para conseguir fazer a performance de entrega. Eu acho que o Brasil já se consolidou realmente como um player de exportador firme no mercado mundial. Eu acho que já passamos do teste pelos volumes, passando começamos com 2 milhões, mais de 2 milhões de toneladas de algodão. Então, isso já mostra a força do produtor brasileiro. Essa safra vai ser mais curta em relação à disponibilidade, mas vamos exportar, bater 2 milhões de toneladas também. Isso é muito importante, e é um recado muito importante para a indústria nacional, porque ela tem que estar atenta nesses volumes de disponibilidade que a gente vai ter com a exportação, com essa fome que a NEA está tendo aí do Henrique, de exportar mais de 2 milhões de toneladas, vai faltar algodão para o mercado doméstico. Então, isso aí tem que estar muito atento no desabastecimento do produto algodão, né? Então, ao mesmo tempo, foi muito rápido essa mudança de mercado, de oferta e demanda, e a gente tem que se ajustar e estar muito atento em relação a isso, né? Eu queria perguntar agora para o Thomas, lá principalmente, se ele acha que esse preço de 85 centavos que a gente tem hoje, 83,5 para dezembro, vamos lá, em redução de área americana, né, e mantendo essa demanda, na realidade, se esse preço está de bom tamanho, olhando ele fixamente, ou ele acredita que possa galgar muito mais do que esses 83,5 aí que estamos circulando no mês de dezembro. Acho que o Bill Ballenden já respondeu uma parte dessa pergunta, né? Ele pensa, e eu concordo, que a função do preço é de motivar
o produtor de plantar mais algodão, porque precisa, né? E o algodão tem que ser competitivo com os preços de outros produtos, soja e milho especialmente, e é bem possível que esse preço 80 e mais esteja bem justificado e talvez nem esteja suficiente para assegurar bastante produção. O grande perigo que eu estou vendo com o preço é o que pode acontecer, uma explosão a curto prazo, que o mercado vai a níveis não mais justificados, como, por exemplo, o que já vimos no 2010, 2011. Se isso acontecer novamente, vai destruir demanda a longo prazo. E eu estou rezando que não vai acontecer novamente. Aí, o grande perigo é uma explosão causada por fatores, digamos, mais financeiros ou especulativos que fundamentais. Mas, enquanto estamos nos níveis atuais, 80, 90, acho que fundamentalmente pode ser justificado. Mas talvez o Kopil ainda pode mais elaborar sobre isso. I agree with you, Thomas. I think it's justified by the current balance sheet, and it's justified by the future of the current balance sheet, which looks like it will get tighter. As I say, these are futures market. They're thinking 2-3 steps ahead already, and they are thinking, well, what if US cotton keeps shipping and we do get a 3.45 million bale carrier, and what if there is a drought in Texas and we get a 2 million bale carryout next year? They're constantly thinking like this, and therefore I think as long as those risks exist and demand is good, then this price does look justified, and price can go down, of course, but for price to go down, I think all prices have to go down at the moment. Otherwise, it's difficult to make the argument. Obrigado, Bill. Obrigado, Thomas. E uma última pergunta para o Henrique, que a gente vai deixar os demais palestrantes falarem também. Henrique, você hoje está atuando também, não só na cadeia de algodão, na cadeia de grãos e fertilizantes, né? Esse cenário do algodão está muito parecido com grãos, né? Estoques baixíssimos, tanto de soja e principalmente de milho, né? Então, até onde vai a capacidade do consumo disso pagar preços tão altos? Eu falo que a economia aqui no Brasil, pelo que se percebe, o processo inflacionário de alimentação e tudo está muito intenso, né? E a gente desconhece a capacidade disso. Em algum momento, a capacidade da população pode colapsar de pagar preços tão elevados em produtos de alimentação, né? Tanto de suíno, de aves, de bovinos, óleos em geral. Deu uma descontrolada, aparentemente, em relação a isso. O que você acha disso, Henrique? Alexandre, é uma boa pergunta, um bom comentário, porque, de maneira geral, acho que houve um descasamento importante entre a oferta e vamos dizer assim, a expectativa de retomada até mesmo do próprio consumo, né? Você vê, na soja, vocês passaram um ano aqui com estoque praticamente zero, o Brasil exportou muita soja, né, definitivamente. A safra atrasou, então foi uma outra questão também. Estados Unidos com estoque baixíssimo e a safra agora entrando aqui no Brasil, né? Mudando um pouco a perspectiva, acho que é também uma questão de tempo, porque o fato é que no começo que vocês estavam plantando soja, existia um risco muito grande de não conseguir plantar tudo que se imaginava e ter um risco de não ter um clima favorável para ter a safra, né? Então, o Brasil começou a falar de uma safra grande, diminuiu bastante, depois voltou a crescer, e isso vai trazendo um pouco mais de equilíbrio para o mercado, né? Mas, como você disse, a situação para o algodão, ela parece ser, de certa forma, similar à situação de soja no começo desse ano. A situação do algodão projetada para frente, mais ou menos parecida com a situação de soja que vocês têm passado agora recentemente, né? E eu acho que o grande ponto, o grande risco que o Thomas e o Bill comentaram bem, é que, fundamentalmente, os preços eles estão
justificados hoje, né, de certa forma. E o mercado está mostrando que precisa ser feito um trabalho para você ter a manutenção ou a expansão da área de algodão, né, principalmente, e também para você diminuir esse ritmo de vendas. E até recentemente você vê, porque as indústrias elas vêm, de maneira geral, no mundo, recuperando demanda, fazendo um bom resultado. As indústrias têm tido margem, principalmente na venda de fios, as margens têm sido boas, né? Mas, à medida que o preço sobe muito rápido e a reposição é feita à base desse novo preço, as margens já começam a diminuir. Então, também quando a gente vê o mercado de algodão subindo para os 85 centavos, a gente está falando aqui do preço de curto prazo aqui do algodão, você vê também, por outro lado, uma certa redução na euforia, no apetite de compra, de negócios efetivos, né? Então, enquanto o mercado estava 70 centavos, 75, 77, até beirando os 80, apesar de Nova York estar subindo em preço, a atividade física ela continuava acontecendo. Com o mercado a 85 cents, a velocidade da atividade física, isso a gente tem visto lá fora, ela já não foi igual ou similar à mesma do que quando o mercado estava perto dos 80 centavos, né? Então, é muito importante que os preços sejam justificáveis pelos seus fundamentos, mas que o risco de você ter um fluxo de dinheiro ou uma movimentação de preços muito forte no curto prazo possa fazer com que o algodão fique desfavorável em relação a outras fibras que estão muito mais competitivas de preço. E a gente já viu isso acontecer lá atrás, a indústria rapidamente muda, seja reduzindo o consumo ou seja trocando o consumo por alguma outra fibra alternativa, né? Então, os preços, de certa forma, têm que ficar sustentados para garantir essa manutenção e expansão diária, mas a velocidade com que os preços se movimentam tem que tomar um certo cuidado, porque a gente sabe que o mercado físico real, na ponta, na indústria, não necessariamente está disposto a absorver essas movimentações. Mas você falou um exemplo perfeito, Alexandre. O algodão, ele tem, e principalmente aqui no Brasil, a gente sente isso, né? Ele está imprimindo uma projeção, uma história, de certa forma, parecida pela que vocês têm passado recentemente com os grãos, principalmente. Perfeito, obrigado, Henrique. Eu passo a bola para você, Paulo, aí, para conduzir o restante dos palestrantes. Obrigado. Obrigado, Alexandre, pelos questionamentos e pelos comentários. Agora vamos passar para o Sérgio Benevides, que também está representando a ABIT, para fazer os comentários aí sobre o mercado interno. Boa noite, Sérgio, tudo bem? Boa noite, Paulo, tudo bem? Eu tenho aqui uma apresentação para poder fazer. Como é que eu faço aqui? Deixa eu ver aqui. Sérgio, você pode apresentar porque já está para compartilhar. Tá, né? Clique em compartilhar a tela e pode apresentar. Espera aí. Não estou compartilhando aqui. Share. Espera aí, por favor. Se quiser, você pode me mandar o projeto por aqui. Eu vou tentar ver aqui. Espera aí. Tá aparecendo aí? Deu certo, só clica no modo apresentação ali embaixo, ó. Pronto. Basicamente, que eu vou apresentar esse quadro aqui, né? Para mostrar um pouco da dificuldade da indústria nacional de comprar algodão hoje, né? Eu fiz aqui um quadro com uma exportação do restante dessa safra igual à do ano passado, tá certo? Igual. Então, iria terminar com 2.090.000. E fiz uma projeção de uma exportação para o próximo ano caindo 5% só, em função de uma
possível redução da safra, né? Caindo 16%. Então, com isso, a gente vai ter um estoque de passagem dessa safra para próximo de 380 mil toneladas e um estoque de passagem para próximo zerando praticamente. Então, é um cenário muito complicado para a indústria nacional, visto que os comentários do Thomas com compras adicionais da China ainda tem que serem feitas. Quer dizer, o estoque da fiação da China baixo, demanda por algodão BCI. Quem mais tem algodão BCI é o Brasil. O nosso amigo Marcelo Duarte propagando toda semana o algodão brasileiro na Ásia, aí afora. E o interessante é que ele sempre coloca um cenário altista, não tem nada de cenário baixista. Então, assim, e o Brasil tendo um potencial para triplicar a produção, porque a área tem, a indústria brasileira vai ser cada vez mais 700 mil toneladas perante 2 milhões e 400, dá mais ou menos 30%. Na safra passada foi 25%. E o Brasil, tendo uma chance de crescer mais, a indústria tem que estar sempre muito atenta. Então, assim, é um outro cenário para a indústria. Ela não pode entrar mais numa safra querendo comprar spot, querendo comprar no dia a dia. Então, assim, ela não pode ficar na ilusão do passado, que é uma super safra, que vai comprar no spot. Não. O mercado está aí, a exportação está aí. Como o Fernando Pimentel falou muito claro, vamos tentar reduzir uma alíquota de importação para 6%, fazer drawback, mas se você for hoje importar um algodão americano Green Card, seria 800 a 1.000 pontos. Então, seria 98, mesmo fora pagando o PIS e o COFINS. Então, assim, é um cenário que a indústria tem que se planejar bastante, conforme o Alexandre falou, e, assim, quem não se planejar vai ter que pagar o preço spot, e a tendência é o basis brasileiro subir cada vez mais, sobretudo na entre-safra que vem. Essa entre-safra agora, com 2.920.000 toneladas, nós já estamos com um base de 300 on a 400 on, para a próxima tende a dobrar. Então, assim, a gente tenta passar um pouco para as indústrias que o cenário mudou, para que elas possam fazer uma programação, porque hoje o algodão, cada vez mais, que vai dizer o preço é a exportação, né? Então, assim, nesses números aqui, eu até queria passar um pouco a pergunta para o Paulo Sérgio, aí para o Alexandre, se realmente quanto vai ser a área plantada do Mato Grosso, qual é a previsão de plantio. A gente sabe que a janela de chuva mudou um pouco, quer dizer, tem que tudo dar certo para ter uma produtividade igual à do ano passado. Então, eu queria ter mais ou menos um pouco qual vai ser o tamanho da área plantada do Mato Grosso. Obrigado aí a todos. Ok, muito obrigado aí, Sérgio. Posteriormente, no final, aí, eu vou fazer alguns comentários com relação ao mercado. A nossa produção, a quanto nós estamos estimando aí de produção e mais ou menos as áreas, tá? Agora eu vou passar a palavra para o João Paulo, da BBM, para ele também fazer suas considerações. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite a todo mundo. Prazer estar com vocês mais uma vez. Obrigado pelo convite de novo. Vamos dizer, eu concordo um pouco com todos que falaram antes. Vamos dizer, começar pela ordem. Fernando, eu não acho que vai faltar algodão no mercado interno. Eu acho que, principalmente falando nessa entre-safra agora que a gente está, parece que tem um consenso no mercado que a gente tem ainda pelo menos umas 300.000 toneladas na mão de produtores e mais um tanto na mão das tradings que, como o próprio Henrique falou, não foram vendidas ainda. Então, eu acho que, vamos dizer, o abastecimento para o mercado, para as indústrias, para chegar na safra nova, como
usando inclusive os números que o Sérgio acabou de mostrar para a gente, eles estão garantidos. O que a gente vai ter que ter, que eu concordo agora com o Sérgio, é que as indústrias vão ter que ser um pouco mais ágeis nessa comercialização. Porque se a gente imagina que elas estão parcialmente cobertas a partir de abril, vamos dizer, até chegar na safra, a gente imagina que o mercado vai trabalhar numa faixa de preço, onde o piso vai ser o preço da exportação, considerando essa demanda forte que a gente está tendo lá fora, e o teto vai ser a paridade do algodão importado, que também, como o Sérgio falou, nós vamos estar falando no algodão americano aqui hoje, posto Porto, na faixa de 800, 900, talvez até 1.000 dependendo da qualidade, sem contar despesas portuárias e a questão tributária. E a gente sentiu, principalmente nessa semana no mercado, algumas tradings oferecendo, tentando comprar algodão no spot, direcionado já para o mercado interno. Então, acho que já se precavendo ou já tentando fazer uma posição para poder garantir o suprimento para essas fábricas. Então, isso, vamos dizer, dá uma segurança para as fábricas. A gente sente também que as fábricas não estão fazendo as compras antecipadas, também concordando com o Sérgio, como ele falou, porque fazem aquela, bom, para eu pagar esse preço, que no momento, vamos dizer, tirando a parte da fiação, que ainda tem margem para absorver esses preços, principalmente o pessoal do tecido plano e DENE, está chegando no limite de falar, bom, mas eu vou me comprometer a pagar um preço alto, que vai comprometer a minha margem agora para o meu consumo maio, junho, ou eu vou esperar e vou tentar comprar no spot e, vamos dizer, meio que pagar para ver o que vai acontecer. Então, a gente precisa ter um pouco de um equilíbrio dentro nessa posição para poder garantir o suprimento. Em relação à safra do ano que vem, o grande X da questão é quanto efetivamente vai ser produzido e vai ser plantado. Porque, da mesma forma, vamos dizer, os produtores fazem as vendas antecipadas que precisam fazer, e os grandes compradores, as tradings, e principalmente as tradings grandes que estão estabelecidas aqui, elas têm a opção de vender no mercado interno e suprir a indústria aqui dentro. É tudo uma questão de preço. Se a fábrica no Brasil estiver pagando 50 pontos, 100 pontos a mais do que a fábrica lá fora, não tem a menor dúvida que as trades vão vender, vão colocar esse algodão no mercado interno. Então, vamos dizer, não nos preocupa muito a questão do suprimento. Preocupa a questão do preço. Isso, sem sombra de dúvida, acho que é uma coisa que todo mundo tem que ficar atento. O que mais que a gente tinha? Eu acho que basicamente era isso em relação, vamos dizer, para complementar o que foi colocado antes. Então, aí, qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Menegatti, eu gostaria das suas considerações para fazer comentários sobre a fala do Fernando Pimentel, do Sérgio Benevides e ali do João Paulo. Boa noite novamente a todos. Obrigado, Paulo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Basicamente, tudo foi dito e bem dito, né? Foi falado com bastante clareza. Eu queria fazer os comentários concordando com o Henrique, concordando com o Bill, e basicamente concordando porque a linha de raciocínio parece bastante coerente. Nós estamos num momento em que eu acho que as análises que foram feitas são perfeitas. Eu só quero acrescentar dois detalhes, né? Concordo inteiramente com o Henrique de que os movimentos de preços, estoques e disponibilidade do algodão estão indo no mesmo caminho que foram soja e milho. Nós temos que considerar que preços relativos, a correlação de preço de algodão com soja, de algodão com milho, ainda estão muito distantes para que o algodão seja favorecido ou permaneça com a mesma área. Nessa correlação de preço atual, nós entendemos que o algodão está ainda longe para atingir uma correlação com soja e com o milho, para que você recomponha o interesse e recomponha
uma área plantada suficiente para não acontecer essa queda de estoques. O movimento do algodão e o movimento do milho e o movimento da soja está sendo seguido pelo algodão. Pode ser que isso aconteça com bastante... com essa correlação bastante forte entre o que está acontecendo com soja e milho e algodão. Por que isso? Porque se a gente pegar os preços médios históricos, essa correlação, o algodão ainda precisaria ir muito além do que está, ou o soja e milho ceder muito além do que está, para a gente ter uma correlação favorável para o algodão. Mas veja bem, a gente não vê uma folga para o milho, uma folga para a soja no curtíssimo prazo. Ou seja, ou o algodão sobe ou esses produtos abaixam para a gente ter uma correlação favorável à manutenção ou aumento da área plantada de algodão, ou nós vamos ter um declínio sempre seguido dessa produção de algodão. E uma coisa muito importante é que quando a gente repassa esses preços para o mercado, eu acho bom eu encerrar falando isso, lembrando isso, que soja e milho, eles têm, o repasse para os produtos finais são intensos e na mesma medida. E veja bem, o produto algodão de uma camisa, ele representa no preço final 5%, 2%, 3%, quando muito 10%, uma calça jeans, que é o que mais uso. Então, o impacto do preço da matéria-prima algodão para o consumidor é muito menor que o impacto do soja e milho, preço alto para o consumidor, que isso é instantâneo. Então, concordo perfeitamente com o que foi dito. Tenho medo de que o algodão siga o mesmo caminho do soja e milho, mas não tiraremos isso do radar, por favor. Isso é uma questão que nós temos. Pode ser que não aconteça, vamos torcer para não acontecer, mas a probabilidade, a cada dia que passa, está ficando maior e vai se confirmando. Gostaria de agradecer e estou à disposição. Obrigado, Paulo. Ok, muito obrigado, Menegatti. Bom, pessoal, vamos fazer aqui as considerações finais. Bom, com relação ao desabastecimento da indústria interna, eu não vejo esse problema. Nós vamos ter 330 mil toneladas passando dessa safra para a próxima safra, com possibilidade de algumas vendas ainda. Então, isso vai se somar ao que nós temos de expectativa de produção. Eu acredito que nós vamos produzir de 2.700.000 a 2.750.000 toneladas de algodão Brasil. Paulo, só por gentileza de ligar a câmera, eu acho que é. Desculpa. Mato Grosso, nós temos uma expectativa de uma redução diária a níveis de 13%, ou seja, nós vamos plantar 980 mil hectares, uma previsão de produção na faixa de 2.200.000 toneladas, já precificando aí o problema climático, se nós tivermos no final, podendo ser um pouco mais até. Então, nós teremos 2.700.000 toneladas de algodão Brasil para vender com certeza, né? Mais as 300 mil toneladas, nós estamos falando aí em 3 milhões de toneladas. Então, nós temos possibilidade de passar com estoque de passagem desse ano ainda. É como o João Paulo falou, é uma questão de precificação, né? Agora, lógico, o mercado está bem aquecido com os preços, até porque do aperto nos Estados Unidos, com relação às vendas, né? Que a China está fazendo as compras nos Estados Unidos e os preços em Nova York estão batendo excelentes níveis. Então, eu não vejo um desabastecimento da indústria brasileira, se for consumir os seus 730 mil toneladas, e vejo, assim, que o produtor tomou lá atrás uma decisão de redução de área baseada no preço que estava no momento, no que o mercado estava lhe mostrando, né?
E, posteriormente, agora, essa redução de área que ele fez, não tem mais tão como voltar para trás, né? E outro problema foi que o problema do atraso do plantio da soja, tanto é que nós vamos aí até o dia 15 de fevereiro para plantar toda a área. Então, nós estamos entrando um pouquinho aí na janela de fevereiro, quando a gente tinha expectativa sempre da maioria do algodão já estar até 30 de janeiro plantado. Isso pode dar um probleminha lá no final, falta de chuva, esperamos que não, né? Que tudo corra bem, que os solos estejam bem preparados para aguentar aí um estressinho hídrico no final, mas acreditamos que o mercado vai passar bem, o mercado interno, e nós vamos ter produto de boa qualidade para exportar para o mundo, né? E manter aí o nosso posicionamento como o segundo maior exportador e continuar brigando aí com os Estados Unidos nessa questão de mercado. Com relação à discussão que tiveram com relação à tomada de área de algodão por soja, nós sabemos que o Texca não tem outra opção a não ser plantar algodão. Lá, ou eles plantam algodão, não tem muito o que fazer. Já a região de Tennessee, ali, aquele meio do Tennessee, onde eles plantam algodão também, mais tecnificado, algodão de boa qualidade, de alta produtividade, ali sim, ali o milho, ali o soja pode realmente tomar alguma coisa de mercado, né? Então, é mais desse nível. Esperamos que nós consigamos passar bem essa safra, que os produtores se sentam mais motivados com esses preços e essas coisas, e a programação para a próxima safra atinjam os níveis ou até maiores do que a safra passada, né? Então, com certeza, nós temos muitos motivos de ser otimistas nesse momento, entendeu? E não pessimistas de achar que nós vamos passar com problema de abastecimento, qualquer coisa. Eu acho que nós temos, assim, muitos motivos para ser otimistas. Bom, eu agradeço a todos, gostaria que começassem a se despedir, começando pela ordem de palestrantes. Então, eu passo a palavra para o Thomas. Então, novamente, obrigado por ter me convidado. É sempre um prazer encontrar todo mundo, os amigos, mesmo se somente online, mas é sempre um prazer. E muito obrigado. Espero mesmo que neste ano vamos ter novamente a oportunidade de viajar. Eu estou com um pouco de saudade para o Brasil. Um grande abraço a todo mundo. Henrique não, Fernando Pimentel. Muito obrigado, Paulo, pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estarmos juntos. Eu acho que o Brasil tem essa qualidade e nós temos uma relação muito estreita, tanto a montante como a jusante do nosso segmento de produção. Mas eu reitero aqui o momento que nós estamos passando. Nós estamos premidos entre um fortíssimo aumento de preço, essas relações de vale... o algodão é tanto do preço final. O fato é que, em um ano, nós estamos com o algodão com 70%, 75% mais caro, juntando cotação mundial e câmbio, e isso no fio e no barato. No barato significa 35%, 40% de aumento de fio. Claro que isso vai se suavizando ao longo da agregação de valor, mas o varejo, que tem participado das nossas reuniões, tem sido muito refratário a qualquer repasse. Ele vai ter que pagar algum aumento de preço, senão não vai ter produto na gôndola, e se for importar, também vai ter problemas de frete e outras coisas mais. Então, eu vejo que o mais importante, nós somos o maior consumidor do algodão brasileiro, vamos continuar com esse posto e temos a meta de chegar a 1 milhão de toneladas. Agora, todos que compram o algodão brasileiro, legitimamente, vocês têm que fazer o negócio de vocês, são todos concorrentes diretos nossos. Então, são asiáticos. Eu acho que o Brasil tem que ter algodão para ser competitivo e que é a nossa maior força. Somos autossuficientes, temos qualidade e temos uma indústria voltada
para esse tipo de matéria-prima, que é extremamente relevante na nossa história e continuará sendo no presente e no futuro. Então, eu alerto que a questão dos suprimentos, os grandes números, eles fecham-se, mas os movimentos na economia real eles não são exatamente como as planilhas mostram. Portanto, eu deixo aqui a minha preocupação e a necessidade de nós mantermos um contato muito estreito, porque, se for necessário, eu não vejo nenhum problema em que a gente tenha uma transição aí, principalmente nesse período de entre-safra, respeitando a opinião dos colegas que já se manifestaram que não vai haver esse tipo de estresse. E concordando muito com o Serginho, é preciso, sim, fortalecer as compras antecipadas e programadas. Esse mercado se sofisticou muito, não é mais um mercado interno, é um mercado mundial, e se nós queremos jogar o jogo mundial, nós temos que prestar atenção em todas as variáveis que circunscrevem esse negócio. Obrigado, boa noite, e até uma próxima, se Deus quiser. Obrigado. Passo a palavra agora para o Henrique. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Boa noite aos que acompanharam aqui mais uma vez. Um público bastante grande, a conversa, bastante objetiva, clara para todos. Vamos continuar acompanhando a situação nos próximos meses, condições de desenvolvimento de safra, ritmo das exportações, programação do mercado interno, para que a gente continue tendo essa união do setor e equilíbrio e previsibilidade, planejamento acima de tudo. Tem funcionado muito bem. Boa noite aos colegas que estão na Europa, também já está bastante tarde por lá. Obrigado mais uma vez pela participação e pela oportunidade em nome da ANEA. Um abraço a todos. Obrigado. Alexandre? Obrigado, boa noite a todos. É sempre um prazer participar, ouvi-los, buscar muita informação, trocar as informações aos participantes aí que estão nos acompanhando 1h30, né? E talvez o grande recado seja, não só no algodão, nós somos produtores de grãos também, que a gente sempre ouvia que talvez a população fosse consumir mais, mundial, mais e mais, a gente está com os estoques zerados em quase todos os produtos, sem quebra de safra nenhuma. Então, a expansão necessita de expansão agrícola. Isso é claro, e o amanhã chegou, o amanhã é hoje. Esse é o grande recado. Um abraço, boa noite. Ok, obrigado. Sérgio Benevides. Boa noite, obrigado a todos, que muitas informações importantes. Cada vez mais a gente tem que estar pensando que a indústria de hoje tem que ser totalmente da indústria que foi ontem, né? Temos que nos planejar, pensar para frente, porque o preço do algodão na casa de R$11 o quilo, para a gente transformar isso, quer dizer, para chegar para o nosso consumidor final, existe uma grande preocupação no poder de compra do brasileiro, né? Porque uma coisa é você estar na China, no Vietnã, em Bangladesh, comprando lá, o PIB crescendo, sem pandemia. Outra coisa é aqui no Ocidente, sobretudo no Brasil, onde a gente tem que passar esse aumento para o consumidor final. Então, essa é a nossa grande preocupação. Boa noite a todos. Ok, muito obrigado. Passo a palavra ao João Paulo. Só mais uma vez, obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Parabéns aos meus colegas de panelistas. E, bom, então, endosso as palavras que foram ditas antes também, de ter participação e da cooperação entre todos os participantes da cadeia. E contem com a gente também. Então, boa noite a todos. Obrigado. Menegatti. Muito obrigado. E esses movimentos de mercado, vou deixar meu parecer final, que o Brasil pode se aproveitar muito disso. A agricultura, muito. A nossa indústria doméstica têxtil, muito também. Eu acho que nós vamos ter muitos ganhos. Rapidamente, nós vamos abocanhar uma grande parte do mercado. E preços, gente, sobem e abaixam. O importante é que a indústria local, nossa doméstica, continua comprando sempre a preços menores que os concorrentes nossos lá fora.
o algodão. Então, grandes oportunidades, é uma janela excelente, sairemos todos ganhando se soubermos aproveitar. Vamos em frente, é uma oportunidade extraordinária. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, Paulo, Décio, obrigado a todos os amigos aí que trouxeram essas informações privilegiadas. Obrigado. Ok. Bom, eu gostaria de propor aos senhores, se vocês se sentirem confortáveis, O Bill, Paulo. Ah, é o Bill Ballens. Bill, desculpa, pulei você. Bill Ballens. No problem, Paolo. I thought you were leaving me till the end, so I stayed awake. It's already midnight here. Thank you very much. Always a pleasure to be invited. And once again, congratulations to AMPA for organizing such a diverse and interesting group of people to offer their opinions. It's a real service to the members, and I think it should be applauded. But thank you very much. Ok. Bom, gostaria de propor aos senhores, se todos se sentirem confortáveis, no dia 14 de abril, será numa quarta-feira, o relatório do USDA vai sair no dia 9 de abril, e nós faríamos no dia 14 de abril, numa quarta-feira, uma nova live, daqui 2 meses. Se todos se sentirem confortáveis. Combinado, por mim, ok. De acordo. Ok, Então, Paulo. senhores. Então, deixamos aqui combinado, dia 14 de abril, uma nova live aí para a gente se atualizar de mercado e essas questões de andamento de plantio e produção, o desenvolvimento de lavoura, como estão as exportações. Eu agradeço a todos, muito obrigado pelo tempo de vocês, por ter compartilhado conosco o conhecimento que vocês têm, as informações privilegiadas, e agradeço a todos que participaram aqui e tiveram presentes nessa live. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite, Paulo, boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.